A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disto também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua esposa, sem saber o que havia passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram, encontrando morta, levaram e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Então, eu paro para pensar que, na verdade, o que motivou aquele casal a mentir ao Espírito Santo de Deus em nenhum momento a Bíblia diz que eu tenho que vender tudo, eu tenho que dar tudo. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas o que motivou aquele casal a querer vender a propriedade, mentir acerca do valor da propriedade e entregar aquele dinheiro? Nós vamos ver que o verdadeiro motivo era simplesmente a hipocrisia, simplesmente a motivação. Eles queriam aplausos, eles queriam a glória dos homens, eles queriam demonstrar uma falsa espiritualidade. E a falsa espiritualidade, ela contamina. Nós devemos ter cuidado com as nossas ações, nós devemos ser verdadeiros em tudo, nos examinando diariamente, para que nós possamos passar essa verdade para as pessoas que estão ao nosso redor. Ao desejar esse orgulho, a querer aplauso dos homens, eles estavam querendo demonstrar algo que não era verdadeiro. E por isso a morte entrou. Satanás, ele vai entrar na cobiça, ele vai entrar no orgulho. A Bíblia diz lá que lá eles eram a igreja, eles eram comum no partir do pão, eles ofertavam com alegria, eles tinham um só coração, um só pensamento, uma só alma. E na verdade, quando as pessoas iam entregar, depositando nos pés dos apóstolos as suas ofertas, aquelas ofertas eram multiplicadas para abençoar outras vidas. E na verdade, aquele casal foi unânime em fazer aquilo que não agradava a Deus. Nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes vivemos de aparência, e quem vive de aparência fica sem a aparência. Quem vive fora da verdade não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Se andarmos na verdade, se andarmos em Cristo Jesus, na luz, nós devemos andar na luz do Senhor, para que o sangue de Jesus possa nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. E nós vemos que a aparência, viver de aparência, fugindo da realidade, gera hipocrisia. E muitas vezes queremos aplauso dos homens, nos preocupamos em passar uma imagem que não é real, e acabamos acreditando nessa mentira, que muitas vezes
colocamos máscaras e não somos verdadeiros. Devemos ter cuidado, porque verdadeiramente a morte entra na nossa panela, entra na nossa vida e nós não conseguimos viver uma vida abundante que Deus tem para as nossas vidas no tempo que se chama hoje. Ele queria aplauso, ele queria a glória de homens, ele queria o orgulho carnal. Foi exatamente o que motivou a ele mentir acerca da sua oferta. Não oferte para agradar a homens, não faça nada para agradar a homens, faça sim para agradar ao Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, para que o Senhor possa se agradar de você e conceder o desejo do seu coração. Examine o seu coração, peça perdão ao Senhor, repreenda toda hipocrisia da sua vida, seja verdadeiro, deseje andar na verdade, para que os planos de Deus possam ser perfeitos na sua vida e na minha vida. Não tente viver uma vida de aparências. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, mostram uma coisa e em casa são outra coisa. O importante é sermos crentes, filhos, sermos fiéis ao Senhor em todos os lugares que nós estivermos andando. E para terminar, eu vou ler Provérbios 16, que diz assim, do verso 1 ao verso 3. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, é do Senhor que vem o sim, o amém. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. O Senhor julga aquilo que me motiva a exercer a vontade dele, aquilo que vai me motivar a fazer a vontade do Pai. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Essa é uma promessa. Então, o Senhor julga a motivação. Vamos avaliar as motivações do nosso coração. O Senhor julga, o Senhor consagra o Senhor. Em Provérbios está dizendo, consagra ao Senhor todas as tuas obras para que os teus planos sejam bem-sucedidos. Se você quer ser bem-sucedida nos seus projetos, consagre a Deus cada projeto, cada atitude. Peça para que Deus venha mover a verdadeira motivação, que tudo é para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, não para a glória dos homens. Agrade ao Senhor para que tudo possa correr bem na sua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.